Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa questão a gente vai calcular algumas derivadas para treinar a regra do produto e a regra do quociente. Aqui no item A a gente tem a função f de x, x menos 2 vezes 2x mais 3. Já que tem um produto, a gente pode utilizar a regra do produto. Note que nesse caso em específico, se a gente quisesse, a gente poderia fazer a distributiva e daí derivar diretamente sem utilizar a regra do produto. Mas o objetivo aqui desse exercício é justamente treinar a regra do produto, então vamos fazer dessa forma. Vamos identificar aqui o que seria o primeiro fator, esse aqui seria o segundo fator. E agora vamos aplicar a regra do produto. Seria derivada do primeiro, ou seja, derivada do x menos 2. Derivada do x é 1, derivada da constante é 0, ou seja, a derivada do x menos 2 vai ser 1, vezes o segundo, que é 2x mais 3, mais o primeiro, x menos 2, vezes a derivada do segundo. Derivada do 2x é 2, derivada do 3 é 0, então a derivada do 2x mais 3 vai ser simplesmente 2. Agora a gente pode só abrir as contas. Aqui a gente tem um 2x, aqui tem 2x também, então vai ficar 4x. E de termo independente aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem menos 4. Então o resultado vai ficar 4x menos 1. Agora vamos para o item B, a gente tem 3x² mais 1 ao quadrado. Daria para resolver de algumas formas isso aqui. A gente poderia elevar ao quadrado e depois aplicar a derivada diretamente no polinômio resultante. Uma outra forma seria também utilizar a regra da cadeia. Aqui a gente vai utilizar a regra do produto. Porque 3x² mais 1 elevado ao quadrado é a mesma coisa do que 3x² mais 1 vezes 3x² mais 1. E daí a gente pode identificar esse aqui como sendo o primeiro fator, esse aqui como sendo o segundo fator. Daí vamos utilizar a regra do produto. Derivada do primeiro. A derivada do 3x², o 2 sai multiplicando na frente, então vai ficar 6x e o expoente diminui em 1, então vai ficar elevado a 1. E a derivada do 1 é 0, então a gente não precisa se preocupar com isso. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, 3x² mais 1, mais o primeiro, 3x² mais 1, vezes a derivada do segundo. A derivada desse aqui vai ser exatamente o 6x. A gente já calculou a derivada, porque ele é exatamente a mesma coisa do que o primeiro. Então vamos colocar aqui 6x. Note que essas duas parcelas aqui são iguais. Então, ao invés de abrir e somar depois, vamos escrever como 2 vezes essa parcela. Ou seja, o resultado disso aqui vai ser 2 vezes 6x vezes 3x² mais 1. Então, a gente pode escrever somente como 12x vezes 3x² mais 1. A gente pode deixar assim mesmo na forma fatorada, já fica bom o suficiente. Na verdade, a gente até gosta de deixar na forma fatorada, fica mais elegante, fica mais bonito do que abrir essas contas. Agora vamos para o item C, a gente tem um produto aqui, na verdade, com 3 fatores. A princípio, a gente até poderia fazer a distributiva e transformar aqui em somente 2 fatores, mas eu não vou fazer isso por agora. Eu vou identificar isso aqui como se tivesse somente 2 fatores mesmo. Eu vou, por exemplo, chamar esse aqui de primeiro e todo o resto de segundo fator. E agora vamos utilizar a fórmula da regra do produto. Vai ser a derivada do primeiro, derivada do x, que é 1, vezes o segundo, que é x² mais 1 vezes x ao cubo mais 2, mais o primeiro, o x, vezes a derivada do segundo. Então agora a gente precisa da derivada desse aqui, a gente aplica novamente a regra do produto. Mas agora identificando esse aqui como um primeiro fator e esse aqui, o x ao cubo mais 2, como o segundo fator. Então vamos lá, em cima desse aqui, calculando a derivada. Vai ser a derivada do primeiro, derivada do x² é 2x, derivada do 1 é 0. Então a derivada do primeiro é 2x, vezes o segundo, que é x ao cubo mais 2, mais o primeiro, que é x² mais 1, vezes a derivada do segundo. Derivada desse aqui, cai o 3, o expoente diminui em 1, vai ficar 3x², derivada do 2 é 0, então vamos colocar somente o 3x² aqui. E agora vamos só abrir essas contas. A gente vai ter x² vezes x ao cubo vai dar x à quinta. O x² vezes o 2 vai dar então mais 2x². Esse 1 vezes o x ao cubo, 1 vezes 2 vai ficar mais x ao cubo mais 2.
Agora vamos fazer toda essa outra parcela daqui. Aqui em cima a gente vai ter 2x² mais 4x, e esse aqui vai ficar 3x² mais 3x². Então a gente soma 2x² com 3x², vai dar 5x². Tem um x multiplicando aqui fora, então vai ficar 5x². Esse 3x² vezes o x vai ficar então mais 3x². E por fim, esse 4x vezes o x vai ficar mais 4x². Dá para juntar algumas parcelas daqui. Vamos juntar x² com 5x², vai dar 6x². Esse x² com 3x³ vai dar mais 4x². 2x² com 4x² vai dar mais 6x². E finalmente a gente tem esse mais 2. Com isso a gente conclui o resultado da derivada. Se quiser, a gente poderia até colocar o 2 em evidência, porque todas as parcelas têm um fator 2. Mas não precisa, assim já está bom. Agora aqui no item D, vamos calcular a derivada da função utilizando a regra do quociente. A gente tem o primeiro, que seria o numerador, a gente tem o segundo, que seria o denominador. Então vamos calcular f' de x, vai ser derivada do primeiro, cai o expoente aqui, e derivada do 1 é 0, então vai ficar a derivada do primeiro sendo 2x, vezes o segundo, 2x menos 3, menos o primeiro, x² menos 1, vezes a derivada do segundo. Derivada do 2x vai ser 2, derivada do 3 é 0, então vai ficar somente 2. E daí a gente pega tudo isso e divide pelo segundo ao quadrado. Vamos só fazer a distributiva ali em cima. 2x vezes 2x vai dar 4x². 2x vezes menos 3 vai dar menos 6x. Menos x² menos 1 vezes 2 vai ficar menos 2x² mais 2. E daí isso aqui dividido pelo 2x menos 3 ao quadrado. Não tem por que fazer realmente o elevar ao quadrado, tá? Pode deixar assim mesmo. Agora vamos só simplificar um pouquinho o numerador. A gente tem 4x² menos 2x². Vai dar 2x², tem lá o menos 6x e tem o mais 2. A gente pode deixar assim mesmo, se quiser pode colocar um fator 2 em evidência aqui no numerador, mas não precisa. Agora vamos para o item E. Aqui no item E até dá para utilizar a regra da cadeia também, mas vamos treinar a regra do quociente. A gente tem uma divisão, até mais natural pensar na regra do quociente. Então temos o primeiro e temos o segundo. Vamos lá, f' de x vai ser derivada do primeiro, derivada da constante 3, é 0, vezes o segundo, x² menos 10, menos o primeiro, que é 3, vezes a derivada do segundo. Derivada do x² cai o 2, então vai ficar 2x. A derivada do 10 é 0, então vai ficar somente o 2x mesmo. A gente pega tudo isso aqui e divide pelo quadrado do segundo. x² menos 10 elevado ao quadrado. Essa primeira parcela a gente desconsidera, porque é 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então a gente tem menos 6x em cima e embaixo x² menos 10 ao quadrado. E esse é o resultado final mesmo dessa derivada. Agora aqui no item F eu vou querer resolver de duas formas. A gente quer treinar a regra do produto e a regra do quociente. Eu vou usar as duas formas aqui para vocês verem que dá a mesma coisa. Primeiro eu vou identificar como um produto. Vai ser a função x vezes a função e elevado a menos x. A gente tem o primeiro, a gente tem o segundo. A gente vai calcular f' de x como derivada do primeiro, a derivada do x é 1, vezes o segundo, e elevado a menos x, mais o primeiro, x, vezes a derivada do e elevado a menos x. Daí aqui, no expoente, o x está multiplicado por menos 1. Então, cai o que está multiplicando o x, ou seja, cai o menos 1, e daí a gente copia o próprio e elevado a menos x. Como o e elevado a menos x aparece aqui e aqui, o mais normal seria colocar em evidência ele. Vamos fazer isso só para ficar mais bonito. E elevado a menos x, daí aqui vai ficar multiplicado por 1, aqui multiplicado por menos x. Então essa é a resposta final. Agora vamos fazer de outra forma. Vamos lembrar que quando a gente está elevando algo negativo, é a mesma coisa do que dividir pela essa mesma coisa, mas sem o sinal de menos. Então essa função a gente poderia escrever como x dividido por e elevado a x. Daí a gente tem uma divisão. Temos o primeiro e temos o segundo. Daí vamos utilizar a regra do quociente. Vai ser derivada do x, que é 1, vezes o segundo, e elevado a x, menos o primeiro, que é x, vezes derivada do segundo, derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x, e daí a gente divide pelo segundo ao quadrado.
Em cima a gente tem o fator e elevado a x, a gente pode colocar em evidência aqui. Embaixo também tem e elevado a x. Daí a gente pode cancelar esse quadrado aqui com o e elevado a x. A gente resta somente com 1 menos x dividido por e elevado a x. Deu exatamente a mesma coisa aqui, a diferença é que está escrito em outra forma. Aqui está multiplicado por e elevado a menos x. Aqui a gente deixou dividido por e elevado a x. Se por acaso você não tivesse guardado a derivada do e elevado a menos x, se você não soubesse que cai esse menos aqui na frente, daí você poderia escrever dessa forma e utilizar a regra do quociente. Daí aparece somente a derivada do e elevado a x, e não a derivada do e elevado a menos x. Agora vamos para o item G. A gente tem f de x igual a x cosseno de x dividido por seno de x. Então a gente tem uma multiplicação, mas tem uma divisão também. Para variar, tem mais de uma forma de fazer. Você poderia identificar esse cosseno de x dividido por seno de x como já sendo uma cotangente de x. Ou então você poderia jogar o cosseno de x para baixo e daí ficaria sendo igual a x dividido por tangente de x. Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou realmente considerar tanto esse produto quanto essa divisão daqui. De primeira eu vou identificar como uma divisão. Eu vou fazer então esse aqui sendo o primeiro, o numerador, e esse aqui sendo o segundo. Então vamos calcular f' de x, regra do quociente vai ser derivada do primeiro. Então de cara eu já preciso calcular a derivada disso. Mas isso aqui é um produto. Então eu vou olhar aqui para calcular a derivada desse aqui que está em cima, eu vou separar em primeiro e segundo. Daí eu vou fazer derivada do primeiro, a derivada do x é 1, vezes o segundo, cosseno de x, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, a derivada do cosseno de x, que é menos seno x. Então, com isso aqui, eu calculei a derivada do primeiro, considerando aqui a divisão. Derivada do primeiro pelo segundo, então, vezes seno de x, menos o primeiro, x cosseno x, vezes a derivada do segundo, a derivada do seno, que é cosseno. E daí a gente pega tudo isso e divide pelo segundo ao quadrado. Vamos só simplificar esse numerador inteiro aqui. A gente vai ficar com cosseno de x seno x. Tem um sinal de menos, então vai ficar menos x seno ao quadrado x. E daí aqui a gente tem menos x cosseno ao quadrado x. Essa parte aqui, ó, a gente poderia colocar o menos x em evidência, daí ficaria seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x. A gente sabe pela relação fundamental da trigonometria que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado sempre dá 1. Então, com isso, a gente fica com o numerador bem mais simplificado. Vai ficar cosseno x seno x menos x. Então, vamos escrever aqui. E daí a gente divide pelo seno ao quadrado do x. Quando aparecem funções trigonométricas, é normal dar para escrever de várias formas diferentes, mas equivalentes. Assim já está ótimo, está certo. Mas daria para escrever diferente também. Por exemplo, a gente poderia quebrar essa parcela aqui, fazer a divisão desse por esse, ia cancelar o seno, daí ia ficar cosseno de x dividido por seno x, ou seja, ia ficar cotangente de x. Então poderíamos escrever a primeira parcela como a cotangente de x, e depois a gente ficaria com menos x dividido por seno ao quadrado. Dividir por seno ao quadrado é a mesma coisa do que multiplicar pela cossecante ao quadrado. Então poderia estar escrito dessa forma aqui. Mas essa forma aqui não é mais certa do que essa. Até aqui também já está bom o suficiente. Agora vamos calcular a derivada da cotangente de x. Lembrando que cotangente de x é cosseno de x dividido por seno de x. Numerador chamamos de primeiro, denominador a gente chama de segundo. Então vamos calcular, f' de x vai ser derivada do primeiro, derivada do cosseno vai ser menos seno, vezes o segundo, que é o seno, menos o primeiro, que é cosseno, vezes a derivada do segundo, a derivada do seno, que é o cosseno. E daí a gente divide pelo segundo ao quadrado, então dividido por seno ao quadrado de x. Então vamos só simplificar, o numerador vai ficar menos seno ao quadrado de x, menos cosseno ao quadrado de x, e daí a gente divide por seno ao quadrado de x. Como seno quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, aqui a gente tem o menos na frente, e esse resultado aqui vai ficar menos 1. Daí dividido por seno quadrado, o resultado vai ficar menos 1 sobre seno quadrado de x. Fazendo algo parecido com o que a gente fez aqui, a gente pode utilizar que a cossecante é 1 sobre o seno. Então a gente pode escrever isso aqui como menos cossecante ao quadrado de x. Agora vamos calcular a derivada da cossecante, lembrando que cossecante é 1 sobre o seno do x.
Como a gente sabe calcular a derivada do seno de x, podemos utilizar a regra do quociente. Aqui é o primeiro e aqui é o segundo. Então vamos calcular f' de x igual derivada do primeiro, a derivada do 1 é 0, vezes o segundo, que é seno de x, menos o primeiro, que é 1, a derivada do segundo vai ser cosseno de x, e daí dividido pelo segundo ao quadrado. Essa primeira parcela acaba dando 0, então a gente vai ficar com menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x. Assim já estaria ótimo, tá correto? Mas se a gente quiser, a gente pode quebrar esse seno ao quadrado de x como seno de x vezes seno de x. Por que poderia ser interessante fazer seno de x vezes seno de x? Porque daí a gente pode identificar essa divisão como uma cotangente e daí o fator restante aqui como uma cossecante. Não precisa fazer isso, mas fica mais bonito. Então, com isso, a gente descobre que a derivada da cossecante vai ser menos cotangente vezes cossecante. Aqui no item H, a gente descobriu que a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Não precisa decorar essas fórmulas, mas é importante que você saiba como chegar nelas. E daí, para isso, basta utilizar, na verdade, a regra do quociente. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.